ao decorrer do que a gente for estar conversando aqui. Você é muito bem-vindo, independente de qual seja a sua ideologia, tá certo? Aqui o debate é bem democrático. Bom, vamos começar aqui com essa matéria das imagens do aeroporto de Roma, que chama atenção, né? E a Polícia Federal agora teve acesso e apresentou já ao Supremo Tribunal Federal imagens do episódio de hostilidade contra o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Isso foi em 14 de julho. Né? Nós estamos no mês de outubro, olha quanto tempo faz. As cenas mostram uma suposta agressão do empresário Roberto Mantovani a Alexandre Barsi de Moraes, que é o filho do ministro do STF. Fontes da cúpula da Polícia Federal afirmaram que as cenas registradas por câmeras de segurança confirmam que o relato sobre agressões contra o ministro e seu filho no aeroporto são fiéis ao fato. Para a PF, que investiga o caso, o circuito de segurança do local é fundamental para avançar nas investigações do caso que aconteceu em 14 de julho. O pedido de envio dos vídeos avançou em agosto. A solicitação foi feita pelo Departamento da Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça brasileiro para as autoridades italianas. Os dirigentes, então, antes de enviar, pediram parecer do Ministério Público italiano. O órgão foi favorável ao envio e repassou o caso para a Justiça italiana definir quanto ao envio. Segundo a Polícia Federal, é necessário mais tempo de análise para a conclusão das investigações com as imagens enviadas pelas autoridades italianas. O ministro Dias Toffoli, relator do caso, atendeu ao pedido e prorrogou o inquérito por 60 dias. A defesa de Mantovani enviou uma nota para a imprensa dizendo o seguinte: causa estranheza o fato de ser decretado o sigilo das imagens do aeroporto da Itália e, na mesma decisão, ser baixado o sigilo dos autos. De sorte a que um relatório feito por um agente da Polícia Federal, não por peritos, seja devassado com parte dessas mesmas imagens, com ilações extremamente tendenciosas, no mínimo criativas. Se as imagens captadas no aeroporto são sigilosas, o relatório que as revela de forma seletiva também deveria ser, por evidente. A impressão que fica é a de que o sigilo serve aos interesses de apenas uma das partes, com a utilização de imagens escolhidas a dedo, impedindo que a integralidade delas seja de conhecimento público. Fica muito evidente, trata-se de uma investigação que tem lado e que é nitidamente direcionada. Roberto Mantovani teve sua mulher violentamente ofendida e ele apenas a defendeu, afastando o ofensor. Curiosamente, nessa seleção de imagens da Polícia Federal, não aparece o momento em que Roberto recebe um tapa do filho do ministro. Assim que nos disponibilizarem as imagens, faremos um laudo completo, que evidencia os lados, né, no caso, os dois lados da moeda, esclarecendo amplamente o ocorrido. Bom, pelo que eu entendi aqui, o que vazou foi um pedacinho de imagem onde só o filho do Alexandre de Moraes parece que leva o empurrão, mas não teve mais nenhuma outra imagem. Será que está se tornando algo meio tendencioso essa questão, doutora Michele? Como é que você, como uma advogada, poderia nos dar uma luz aí nesse caminho que está sendo trilhado agora por essa investigação? Olha, Santiago, primeiramente, o aeroporto ele tem que entregar na íntegra o vídeo do dia dos fatos, né? Então, ele tem que entregar o vídeo todo, desde o início, como tudo começou, e se houve alteração, edição nesses vídeos, isso é crime. As pessoas têm que ser, sim, responsabilizadas, porque o juiz, né, ele tem que ir em busca da verdade real. E isso é muito importante. Então, você alterar um vídeo e publicar já é crime. Imagine dentro de um processo, além da litigância de má-fé, que existe também dentro do processo. Então, tudo isso tem que ser averiguado. Existe uma perícia para ver se esse vídeo foi editado, e a pessoa que editou, ela tem que ser, sim, responsabilizada criminalmente. É complicado esse tipo de situação. Agora, o fato deles pedirem o sigilo, a gente até compreende, porque é um caso que abrange aí o interesse público, né? Agora, eu fico preocupada com esse vídeo que veio pela metade, só o filho do Alexandre foi agredido, e o início de tudo isso. Então, temos sim que ficar atentos
e verificar o que de fato aconteceu, para chegarmos aí à verdade real, para que ninguém seja injustamente punido. Ô, Marcelo, você acha que já estão embutindo um certo vitimismo de um dos dois lados, pelo que a gente está acompanhando? Porque se as imagens estão em sigilo, por que que aparece esse pedacinho de vídeo, tipo, alguém pegou, escapou? Mas a gente sabe que não é assim, porque quando vem na íntegra. Se alguém deixou escapar um pedacinho, é porque realmente esse vídeo já foi editado, né? E por que não deixar para todo mundo ver, já que isso veio à tona, né, para a mídia toda e até para a gente acompanhar a transparência que é quando o ministro do STF, de repente, é maltratado. Não seria um bom exemplo esse agora de tudo estar assim, bem límpido, bem transparente para a gente poder acompanhar? Deveria, né? Deveria ser o exemplo, né? A doutora já explicou muito bem as questões técnicas, né, da área jurídica. Estranho, né, que o direito ele funciona bem para um lado, para outro lado ele funciona bem também, mas só que de uma outra forma, quando é para outras determinadas pessoas, né? Deveria ter transparência geral aí, né? Principalmente por se tratar de uma pessoa pública que quer ser pública, muito pública, né? Que quer estar na mídia sempre, né? Tá aí dando palestra, fazendo coisa, tá, faz questão, né? Agora tá até meio mais, tá mais contido, né? Pelo menos é a minha, eu acho aí, né? Não tenho acompanhado muito ele, mas tá mais contido, mas deveria ter transparência plena. E eu concordo até com que o acusado aí, né? O suposto agressor tá dizendo ali, né? Ele tem que ter seus direitos garantidos ali. A íntegra do vídeo ela tem que ser colocada aí para todo mundo ver, né? Para que o massacre da mídia, que é um massacre, né? Porque vem paulada de tudo quanto é lado, né? Paulada de tudo quanto é lado, né? Você tem que receber e absorver e ver se tiver alguém que está te agredindo moralmente, alguma coisa, tomar as providências, mas tem que acontecer. Agora, quando é questão que envolve aí, né, alguém do STF, ou o senhor Flávio Dino, né? Aí não, ou o senhor Lula, né? Aí não, esconde, deixa aí guardado, né? Se fosse o antigo presidente, não, mostra tudo, libera tudo. É esses dois pesos e duas medidas que a gente fica chateado, assim dizendo, né? Nós gostaríamos que a lei fosse uma linha reta, né? De interpretação, não um gráfico, né, cheio de oscilações, né, porque aí a gente não sabe qual dos cenários que a gente vai encontrar. Se é o cenário crítico, se é o cenário bondoso, a gente não sabe, né? Então, que a transparência prevaleça, a verdade prevaleça, deixando claro, né, tenho certeza que todos os pares aqui da mesa, nós somos contra qualquer tipo de violência, não pactuamos com nenhum tipo de violência, mas pactuamos totalmente com a verdade. E a verdade tem que prevalecer. Ô, Paulinho, a gente está vendo aí, acompanhando os comentários dos nossos telespectadores, enfim, né, o pessoal participando e deixando as suas opiniões, né? E a gente nota que nos comentários o item principal é a transparência, né? Quer dizer, fica tudo muito vago. E a gente, por outro lado, vê um padrão que existe hoje na questão jurídica, no caso da alta corte, de não mostrar as coisas quando parece que são aquelas coisas. Que nem as imagens lá do dia 8, tiveram acesso, depois não tiveram acesso, depois o Flávio Dino falou que foi apagado, depois falou que tinha, ele mesmo usou em vários depoimentos que pelas imagens, depois não tinha mais a imagem. Tudo bem. Aí a gente teve que engolir isso, tanto que a CPI do dia 8 foi por água abaixo justamente por causa disso, que eram pedras e pontos fundamentais, né? De pessoas, fatos e atos, né? E agora a gente vê, por exemplo, do STF, um modus operandi que a gente já estava esperando para não ser transparente. Então, quer dizer, quando a gente fala em não transparente, bate a ideia. Quando a gente fala em transparência, caso surja, que até hoje eu não vi, a gente se surpreende. Como é que é esse modus operandi aí? Como é que você acha? A mais alta corte está dando que tipo de exemplo para a população? Péssimo. Uma insegurança jurídica absurda vinda do Supremo Tribunal Federal. É o que está acontecendo.
A insegurança jurídica que temos no nosso país vem do Supremo Tribunal Federal. E a gente não pode esquecer que o senhor Alexandre de Moraes, ele foi fazer essa palestra, esse passeio em Roma, patrocinado por um laboratório de cloroquina, né? Esse laboratório tem ações contra esse laboratório no STF, e esse laboratório, ele é sócio majoritário de uma universidade, e essa universidade é que pagou essa viagem para ele. Então, quer dizer, tem que ser investigado direitinho como é que um ministro do STF aceita ter sua viagem paga, custeada por um réu, né? Porque é um réu, ela tem ações no STF. Isso que tem que ser investigado também com jeito. O que acontece aí, cara, são narrativas, né? Primeiro falaram que esse casal era bolsonarista, esse tipo de coisa. Foram verificar depois que ele foi candidato a prefeito lá na cidade, com o Lula abraçando ele, que não tinha nada a ver, que o cara nunca foi bolsonarista. Aí colocaram o filho do Alexandre de Moraes como se fosse uma criancinha indefesa. O Marmanjão tem quase 30 anos de idade, entendeu? Deve ser maior que eu. Então, são tudo narrativas e mais narrativas. As narrativas estão sobrepujando a verdade. Esse que é o grande problema aqui no Brasil. Então, a gente está perdendo a esperança, né, no judiciário forte, no judiciário que não tem as tendências políticas, esse tipo de coisa. Então, está complicado, viu, Santiago? Está bem complicado. Agora, é que nem a doutora Michele falou, se as imagens foram fragmentadas, é crime. Mas quem vai punir o ministro do STF? Essa é a minha pergunta. Quem vai punir, né, os imperadores da lei? Não vai acontecer por isso mesmo, as imagens vão ser fragmentadas, assim como lá no Ministério da Justiça tinha 186 câmeras, o Dino entregou 4 câmeras, 4 filmagens de 4 câmeras, e vai ficar... A CPI do dia 8, para mim, já tinha que ser acabada por aí. Quando uma pessoa vem e não entrega 180 e poucas câmeras, imagem de 180 e poucas câmeras, é brincadeira, é tiração de sarro em toda a população, em toda a classe política, descredenciando toda a população que acredita na democracia, né? Essa que é a verdade. Então, está muito difícil aqui no Brasil, viu, Santiago? Ô, doutora Michele, só para a gente encerrar esse assunto, você não acha que era uma boa hora da OAB, que andou se manifestando dias atrás, ela reaparecer para pedir uma transparência maior nesse caso? Até porque nós estamos falando de um ministro que faz parte do STF. É uma coisa meio inconcebível, até, claro, que em questão de justiça, né, até de posições, a gente não tem um ministro julgando o próprio caso, ou os amigos dele julgando os próprios casos. Como é que você viria? Você acha que cabe uma OAB acompanhar esse caso e apurar da maneira exata de como tem que ser, ou tem que deixar do jeito que está, o STF dar conta? Olha, Santiago, eu concordo plenamente com você, mas não só nesse processo, em todos os outros também, né? Não só neste processo em específico, o do 8 de janeiro e os outros processos também, porque nós estamos vivendo, o Paulinho falou muito bem, uma insegurança jurídica. Então, assim, é complicado, porque hoje ninguém mais parece, não são todas as pessoas, a gente tem juízes maravilhosos que cumprem a lei, mas o que a gente vê é que não estão cumprindo a lei como deveria ser, não estão respeitando a Constituição Federal, né? Então, eu acredito sim que a OAB e a população também tem que exigir isso, porque precisa de transparência e publicidade. Se o processo não é sigiloso, para ele ser sigiloso, tem que ter um pedido específico, né? Então, qual é esse pedido específico? Agora, é um caso importante, sim, que a população tem que ficar ciente do que aconteceu, até porque o ministro, né, filho de um ministro do STF, a gente quer saber o que de fato aconteceu. Mas é importante a OAB entrar não só nesse processo, mas em todos os outros, né? Então, fica aí a minha indignação também, junto com o Paulinho e o Marcelo.